Pela misericórdia de Shri Guru Gauranga, estamos lendo o Shri Rai Ramananda Samvad, capítulo 8º, um dos 5 mais importantes capítulos, um dos 5 capítulos mais importantes do Shri Chaitanya Charitamrita. Então vamos ler nós não lemos ontem, não gravamos os seguintes parágrafos do verso, comentário do verso 64. Em Jnana Mishra Bhakti, Jnana se mantém proeminente e deste modo não é Bhakti em absoluto. Pelo contrário, é apenas uma ofensa aos pés de lótus de Bhagavan. É possível obter Bhakti a partir da plataforma Samya ou Avyakta, se este sadhaka de alguma forma entra em contato com um guru puro ou os Vaishnavas puros. Se um pedaço de ouro, que é do tamanho e do formato de uma semente de mostarda, é colocado numa pilha enorme de sementes de mostarda douradas, é dificílimo distingui-lo, mas uma vez que aquele monte de sementes, ou uma vez que se ponha fogo naquele monte de sementes, que naturalmente se reduz a cinzas, é fácil descobrir ou encontrar aquele pedacinho de ouro. Da mesma maneira, na companhia santa do mestre espiritual puro e dos devotos Vaishnavas, aquela montanha, aquela pilha que é como uma montanha de Jnana, é reduzida a cinzas pelo fogo do ouvir e cantar. É momento em que Bhakti pura, ou seja, aquele pedacinho de ouro, é fácil de obter. Segundo esse raciocínio, onde termina Jnana Mishra Bhakti, começa Shuddha Bhakti, ou devoção pura. Os Jnanis desejam alcançar Sayudhya, que é a liberação de fundir-se na refulgência do Senhor. Todavia, não conseguem alcançar sua meta apenas pelo processo de Jnana. Eles só poderão alcançar essa meta em virtude de misturarem este Jnana com Bhakti. Tem que ter uma pitada de Bhakti. A prática deste Jnana Mishra Bhakti nunca consegue despertar prema. Por isso, este tipo de Jnana representa um obstáculo a Shuddha Bhakti. Então, Srimad Bhagavatam 11, 20, 31 afirma: Tasman Mad Bhakti Yuktasya Yoginam Vai Madatmanaha Na Jnana Nacha Vairagyam Prayasheyo Bhavediha. Deste modo, o yogi que está vinculado com a minha Bhakti e está absorto a pensar em mim, não precisa cultivar Jnana ou renúncia, nem Jnana nem Vairagya, não é preciso cultivar. Os seus auspícios são alcançados apenas por intermédio de sua devoção a mim. Aí agora Shri Ramananda vai citar o segundo verso que confirma que a essência da perfeição é Jnana Mishra Bhakti, né? Primeiro ele citou o verso... primeiro ele fez a afirmação para Mahaprabhu, e aí esse é o verso 864, e no verso 865 ele vai citar o verso Brahma Bhuta Prasanatma. Brahma Bhuta Prasanatma Naso Chati Nakanshati Sama Sarveshu Bhuteshu Madhvatim Labate Param. Esse é Gita 1854. Alguém alegremente absorto em Brahman não se lamenta por nada, nem deseja nada. Sendo equânime em sua visão de todos os seres vivos, ele alcança para Bhakti, ou serviço devocional, transcendental serviço devocional a mim, dotado com os sintomas de prema. Então esse é o verso que Shri Ramananda Rai cita para Chaitanya Mahaprabhu,
para provar que Jnana Mishra Bhakti é a essência, né? A essência da perfeição, né? Mas a Mahaprabhu mesmo assim diz que isso é externo, porque essa pessoa que está em Brahma Bhuta, ela ainda é movida por um desejo egotístico. Existe egotismo? Egoísta? Aí Srila Gurudeva, no comentário, ele vai dar vai falar 5 mantras dos Vedas, estabelecendo a diferença entre a Diva e Brahman. Aí o primeiro é Pradana Kshetra Gya Patir Gunesha. Aquele Paramatma é o controlador dos gunas e o amo dos seres vivos. Então, está falando do Paramatma que está lá, por isso que ele é aquele, ao passo que ele tem a função, vamos dizer assim, de controlar os gunas e ser o amo dos seres vivos. Tamahum, não, esse é do Sheta Upanishad. Tamahur Agriam Purusham Mahantam. Os sábios declaram que ele, Paramatma, é a suprema e mais grandiosa de todas as pessoas. Tamahur Agriam Purusham Mahantam. Depois, Yatha Tatyatoritam Vyadadhat. Ele é aquele que concede as necessidades, ou que supre as necessidades das inúmeras divas. Se não fosse por Bhagavan, por Paramatma, né? O ser vivo, na forma humana, não poderia nem sequer satisfazer seus desejos pecaminosos. Tinidam Purnam Purushena Sarvam. Pela providência dessa pessoa suprema, este universo é completo sob todos os aspectos. E outro verso da Seta Shatara Upanishad. E Nitya Nityanam. Ele é o ser supremo entre todos os seres eternos. Então esta compilação de sutras demonstra diretamente que a diva jamais poderá se dissolver e fundir-se no Brahman em situação alguma. As pessoas que alcançam esse patamar Brahma Bhuta estão em uma dentre 2 categorias, né? A primeira categoria é que, a despeito de chegar a esta plataforma, as pessoas dessa primeira categoria desrespeitam os nomes, as formas, as qualidades e os passatempos de Sri Bhagavan, bem como seus devotos. Esses são os Mayavadis, né? Desrespeitam o Nama, a forma, as qualidades, os passatempos, e também os devotos do Krishna. Sarajas também, né? Semelhantes pessoas continuam a esforçar-se exclusivamente para alcançar Sayuja Mukti. Só que existe uma diferença técnica, porque os Sarajas não falam de alcançar Sayuja Mukti, né? Ele não tem como meta. O Brahma Bhuta, as pessoas Brahma Bhuta ou autorrealizadas desta categoria são ofensores. Ao invés de alcançarem a liberação, essa categoria de pessoa continua a girar no ciclo de nascimentos e mortes, nascendo em espécies demoníacas. A outra categoria de almas Brahma Bhuta, que não são ofensores, alcança facilmente o abrigo, o refúgio dos devotos e conquista a Parabhata. A gente deu exemplos, né? Se lembra de exemplo? Hoje eu não dei exemplo. Exemplos do Shastra. Shukadeva Gosai, os 4 Kumaras, há vários outros exemplos, né? Então agora Mahaprabhu diz no verso 66: Prabhukahi Erobahya Angikara Rayakahi Gyana Shunya Bhakti Sadhyasara. Então agora
Mahaprabhu ouve sobre Jnana, Jnana Mishra Bhakti, e ele fala, isso também é externo. Se houver algo mais além disso, por favor, continue falando. E Ramananda Rai responde que Jnana Shunya Bhakti, ou serviço devocional puro, sem nenhum vestígio de conhecimento especulativo, é a perfeição máxima. Aí agora o Gurudeva vai comentar sobre essa expressão muito importante que é Jnana Shunya Bhakti, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshata. Aqui está falando, Ramananda Rai está falando sobre Jnana Shunya Bhakti, é Bhakti sem nenhum vestígio de Jnana, né? De conhecimento especulativo. Mas nesse mantra para Srila Prabhupada, Namaste Saraswati Deve, ele é muito querido de Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur, Gauravani Pracharini, e ele no mundo inteiro está fazendo Gauravani Pracharini, está pregando a mensagem de Mahaprabhu. Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharini. Se Krishna for bonzinho, e ele sempre é, e se Gurudeva der sua misericórdia, em breve nós teremos esse livro lindíssimo chamado Gauravani Pracharini, em que Srila Gurudeva explica muito profundamente o significado desse mantra, desse pranam mantra, e da missão de Srila Prabhupada que esse pranam mantra glorifica, né? Que é a missão de Mahaprabhu. Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshata, que ele vem para Paschatya Desha, né, para os países ocidentais. Paschatya quer dizer o ocidente, Desha, Goda Desha, Madhya Desha, né? Ele vem para esse recanto do mundo e ele vem fazer Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshata. Ele vem cortar pela raiz a Nirvishesha, a tendência marvada dos ocidentais, e também a tendência Shunyavada, a tendência nihilista, que também pode ser chamada de budista, né? Então o Gurudeva vai falar Jnana Shunya Bhakti é a devoção isenta de Jnana. Como já mencionei antes, há três ramificações de Jnana. Uma chama-se Tad Padartha Jnana, outra chama-se Tuam Padartha Jnana, né? E a terceira, que é muito perigosa, chama-se Jiva Brahma Aikya Jnana, né? Então a primeira é o conhecimento de Bhagavad Tattva, a segunda é o conhecimento de Jiva Tattva, e a terceira é o conhecimento da unicidade entre a Jiva e Brahman. Agora neste verso, fala-se de uma categoria de Bhakti que não é tocada, que não é afetada, entre aspas, por essas três categorias de Jnana. Jnana Shunya Bhakti é superior a Jnana Mishra Bhakti, basicamente pelo fato de não haver vestígio de conhecimento da unicidade entre a Jiva e Brahman. Jiva Brahmaika Jnana, que se opõe diretamente ao cultivo de um relacionamento entre o servo, entre o amo e o servo. Além disso, este Jnana Shunya Bhakti, ou esta Jnana Shunya Bhakti, não se mistura com a insistência excessiva além disso, esta Jnana Shunya Bhakti não se mistura com a insistência excessiva de juntar, de adquirir conhecimento sobre a natureza de Bhagavan, Bhagavad Tattva Jnana, ou conhecimento sobre a natureza da entidade viva, Jiva Tattva Jnana, que geram obstáculos ao caminho de Shuddha Bhakti. Né? Então, o Gurudeva está falando algo muito importante. Está falando dessa, às vezes acontece da atitude de alguns devotos de insistirem excessivamente para adquirir conhecimento, né? Para serem eruditos em relação a Bhagavad Tattva Jnana, o conhecimento sobre a verdade em torno do Bhagavata,
do fato de Krishna ser a suprema personalidade de Deus. Da mesma forma, do fato da diva ser parte integrante da suprema personalidade de Deus. Porque essa insistência excessiva, ela ocasiona, ela gera obstáculos no caminho de Shuddha Bhakti. Em Jnana Shunya Bhakti, há uma manifestação completa de Sambandha Jnana, né? O conhecimento de nosso relacionamento com Shri Bhagavan. Então, uma categoria de Jnana cede a uma categoria superior de Jnana, que é a categoria pela qual nós desenvolvemos a consciência de que temos um relacionamento com Krishna, né? Então, contudo, o Gurudeva continua dizendo, no caminho de Jnana Mishra Bhakti, a diva simplesmente se torna uma especuladora árida, um Shushka Jnani. Com o despertar da boa fortuna, pela influência da companhia dos devotos puros. Então, qual é a verdadeira boa fortuna? A verdadeira boa fortuna é a poeira dos pés de lótus dos Shuddha Vaishnavas, né? Brahmanda Kointe Div. Como que é? Brahmanda Kointe Div. Caramba, como é que eu me esqueci desse verso? Guru Krishna Prasad Pai Bhakti Ladami. Brahmanda Kointe Bhagya. Tem coisas que a gente não pode esquecer, né? Como, por exemplo, você vai viajar, você vai para qualquer lugar e você não leva sua japa à mão. Então isso é a parada, nama a parada. Acabou a viagem. Você vai chegar do outro lado do mundo e vai estar sem a japa mala que seu Gurudeva te deu. Então, Brahmanda Brahmite, Brahmanda Brahmite con Bhagya. Vamos ver aqui, página 34. Esse é um verso do Shri Chaitanya Charitamrita, de um dos 5 capítulos mais importantes. Deixa eu ver aqui, 34. Brahmanda Brahmite con Bhagyavan Jiv. Então, eu esqueci essa, justamente o elemento essencial, vamos dizer assim. Porque se eu não tenho boa fortuna, se eu não tenho Bhagavan, eu sou uma diva mais do que caída. Então, Brahmanda Brahmite, a diva está girando nesse Brahmanda, nesse universo, em diferentes espécies de vida, e de repente por uma inimaginável boa fortuna, que é a poeira dos pés de lótus dos Gaudiya Vaishnava, dos Shuddha Gaudiya Vaishnavas. O que acontece? Guru Krishna Prasad Pai Bhakti Ladami. Esse devoto puro que se manifesta com o meu Gurudeva, ele planta no jardim do meu coração a semente de Bhakti Lata, da lindíssima trepadeira de Bhakti. Brahmanda Brahmite con Bhagyavan Jiv. Guru Krishna Prasad Pai Bhakti Lata Bij. Esse verso tem que saber de cor, porque quer dizer cor quer dizer coração. Tem que estar no coração. Tem que estar no coração o fato de que nós só estamos aqui nessa reunião auspiciosa, porque por essa inimaginável boa fortuna nós somos divas que tivemos a oportunidade de encontrar Sadhu, Guru, Sadhu e Shastra, né? Por essa boa fortuna que não dá nem para explicar, né? Não há palavras para explicar, né? A gente andou percorrendo os rincões deste universo, em diferentes planetas, diferentes espécies de vida, subindo e descendo, às vezes semideus, às vezes demônio, às vezes ser humano, às vezes formiga, milhões e milhões e milhões de nascimentos e mortes, né? Até que pela misericórdia de Gurudeva, esse ciclo chega ao fim, né? Então,
Com o despertar da boa fortuna pela influência da companhia dos devotos puros, rapidamente se alcança Prema Bhakti. Em semelhante posição, todos os obstáculos aos poucos vão sendo destruídos. O sadhaka, ele ultrapassa e muito essa coisa de ter desejos materiais, e aos poucos conquista um nível apropriado de percepção ou de experiência, de assimilação de Prema Bhakti. Então, quando ele alcança Prema Bhakti, fatal, não tem jeito. Ele não consegue, ele só alcança Prema Bhakti depois que ele ultrapassa Anatta Nivritti, né? Depois que ele já tem Nista, Ruchi, Asati, né? Então ele chega nessa fase, ele está completamente sob o controle de Krishna, né? Radha Krishna. Ele está estirado no chão de Braja Prem, no chão transcendental, né, que é feito de Chintamani, né? Então, em relação a Gyana Shunya Bhakti, Shri Ramandarai cita a seguinte prova, a seguinte evidência do 10º capítulo, 10º canto, 14º capítulo, versículo 3º do Srimad Bhagavatam. Então agora, como ele faz a pedido de Mahaprabhu, ele está provando o que ele está falando, né? Então assim, esse Ramananda Samvada tem esse detalhe muito importante, né? Se Srila Gurudeva pede para você falar alguma coisa, você não vai ficar falando, eu quando me encontrei com Gurudeva, eu achei isso, eu achei aquilo, e eu continuo achando isso, continuo achando aquilo. Não é Ashya Kata, é Tattva Kata, né? Lila Kata, Tattva Kata, Guna Kata, Nama Kata, Rupa Kata. Então sempre devemos levar em consideração, ter presente na nossa consciência que Srimad Mahaprabhu, que é Maha Guruji, está falando que a gente deve falar sobre Krishna, mas deve falar baseado em Shastra. Então, Gyani Prayasam Udapasya Namanta Eva Divanti San Mukaritam Bhavadya Vartam Stane Stita Shuchigatam Tanu Van Manobir Ye Prayashu Dita Dito Pyasi Tais Trilokyam. Então isso é Brahmaji dizendo a Shri Krishna. Brahmaji está arrependido. Capítulo 14 do 10º canto. Capítulo 13, ele tem a audácia de roubar os vaqueirinhos e os bezerrinhos de Krishna, né? E no capítulo 14, cai a ficha. Ele está arrependidíssimo e ele oferece Stavastuti para Krishna, pedindo perdão, né? E ele também fala com Mahaprabhu, ele fala assim, eu nunca vou conseguir me libertar das reações dessa ofensa que eu cometi a seus pés de lótus. Então por isso eu quero que você me permita nascer na sua gloriosa lila como Mahaprabhu, mas que eu nasça numa condição desprivilegiada. Então ele nasce como? Oi? Mas que muçulmano? Ele nasce como Haridas Thakur. Ele nasce como Haridas Thakur numa posição dita inferior, né? E assim, ele inclusive é açoitado ao longo de 22 mercados, né? Também como para que esse seu desejo que ele apresenta diretamente para Krishna seja satisfeito. Mas Shastra explica, né? Shri Chaitanya Bhagavata, Shri Chaitanya Charitamrita e Shri Chaitanya Mangal, eles explicam que enquanto Haridas Thakur passava por toda aqueles açoites terríveis, ele não sentia nem uma polegada de dor. Por quê? Porque estava absorto em Shudanam. Shudanam toma conta 100%, 200% Shudanam toma conta
daquele que o canta. Ele é completamente Bhakta Vatsala, né? Ele toma conta total. É tudo que acontece com um Vaishnava puro, mesmo que aos meus olhos mundanos pareça algo contraditório, como essa situação, né? Se ele é um Vaishnava puro, por que ele está sendo espancado? Né? Por que ele, até a pedido dos guardas, ele morre e depois ele ressuscita? Né? Por que ele tem que passar por essa tribulação toda? Né? Qual é a chave? Qual é a essência desse segredo? Não, a chave do segredo é o próprio desejo dele. Ele está naquela situação porque ele desejou. É um desejo que ele tem, que é muitíssimo favorável ao ser. Que está demonstrando Brahmaji, quando ele fala assim para Krishna, ele está demonstrando que ele quer aprofundar mais o seu Sambandha. Sambandha Gyan está em outra plataforma. Ele quer aprofundar mais o seu relacionamento com Krishna. Então o que ele quer fazer? Ele quer aparecer em Gorador. Então só um Gaudiya Vaishnava pode entender esse tipo de mistério, né? Então ele fala aqui, o sadhana para se obter um objeto que está além dos sentidos, com a ajuda do conhecimento obtido pelos sentidos, chama-se Arohavada, que é o processo fútil e laborioso, o processo ascendente, que é fútil e laborioso, ou Ashrauta Panta, o caminho que não tem a recepção auricular dos princípios védicos. Ou seja, quem segue Arohavada ou Ashrauta Panta está especulando sobre como se elevar ao longo da sua existência e não está levando em conta Shruti, não está querendo ouvir o sábio falar sobre os princípios védicos. Então, se você vai numa livraria, especialmente numa livraria da Índia, você vai encontrar milhares de textos que são o fruto desse processo fútil e laborioso, processo de aquisição de conhecimento ascendente, que só leva a cada vez mais especulação. Contudo, continua Brahma, aqueles que não fazem nenhum esforço para alcançar Jnana e que, em vez disso, mantêm suas vidas exclusivamente prestando serviço às descrições de seus passatempos, Lila Seva. Esses de seus passatempos que fluem da boca de lótus dos sadhus. Então, e eles fazem isso com o corpo, a mente e as palavras. Esses são capazes de conquistá-lo. Ó Krishna. A despeito de não fazerem nenhum outro esforço e a despeito de você ser inconquistável, essas pessoas o controlam com o seu prema, com o prema delas. Né? Então aqui, Brahmaji está dando o veredito. Né? Primeiro, Jnana Mishra Bhakti, uma grande confusão. O caminho árido especulativo. Eu acho isso, você encontra essas pessoas na rua todo dia. Eu acho que Deus isso, eu acho que religião aquilo. Eu acho que aquele autor que eu li, que também acha isso, que também acha aquilo, que se baseia o que ele fala no mestre dele, que também achava isso, que achava aquilo. Então as pessoas vivem num remoinho de considerações mentais. Né? E assim a vida delas é um verdadeiro infortúnio. Mas existe essa outra categoria de pessoas que não se esforçam para adquirir Jnana. Pelo contrário, mantêm suas vidas
exclusivamente prestando serviço às descrições de seus passatempos que fluem das bocas de lótus dos sábios, e fazem esses esforços com corpo, mente e palavras. Essas são aquelas que conseguem conquistar aquele que é Adita Krishna. Ele é Achyuta, Adita. Ele é infalível, ele é inconquistável. Mas, pelo esforço sincero desses bhakas, ele fica completamente sob o domínio do amor deles. Então, assim, Brahmaji, na sua expressão de arrependimento, ele reconhece o seu erro e, ao mesmo tempo, está fazendo o que? Está glorificando os Brajavasis. Quando ele fala isso, está glorificando os Brajavasis. Então, quando ele começa a falar das Brajaramanis, dos Brajagopas, de todos os habitantes de Vrindavan, até o insetinho mais ínfimo que viva nesse ambiente transcendental, ele está fazendo isso. O que acontece? Krishna fica em êxtase. E aí Krishna jorra sua misericórdia sobre Brahmaji, tanto que ele permite que Brahmaji nasça como Namacharya Haridas Thakur. Aí agora, Srila Gurudeva vai continuar analisando o verso, citado, deixa eu ver aqui, Bhakti Vasha Purusha. Olha aqui, de onde Gurudeva está tirando essa expressão. Gyane Prayasam Udapasya Namanta Eva Jivanti San Mukharitam Bhavadya Vartam Stanistita Shujiganam Tanu Van Manobi Ye Prayasu Jita Jito Piyasi Taistilokyam. Bem, não sei de onde Gurudeva tirou essa frasezinha aqui. Bhakti Vasha Purusha. Mas de repente ele vai ter a misericórdia de nos revelar. Será que vem do... Ah, tá. Ele está citando um verso do Matara Shruti, no texto sagrado. Está dizendo Bhakti Vashaha Purusha. A pessoa suprema é controlada por Bhakti. Ele é a pessoa suprema. Ele é Ishvara Paramakrishna Satchidananda Vigraha Anadi Radi Govinda Sarva Karma Karma. Esse é outro que você tem que anotar na sua listinha de mantras a serem decorados. O primeiro... Oi? Esse é o primeiro verso do Brahma Samhita, 5º capítulo, Então, para você provar para alguém que Krishna é Krishna, você provar para alguém que Krishna é Krishna, ele está em Krishna Tattva, ele não está em Diva Tattva, não está em Maya Tattva, está em Krishna Tattva, Vishnu Tattva. Então você vai citar esse verso, Ishvara Paramakrishna, que esse Krishna, ele é Parama Ishvara, Parameshvara. Ele é o controlador dos controladores de todos os controladores. Satchidananda Vigraha. E esse Krishna... Oi? Ele tem a forma dele, é muito linda. Shruti Smriti. O Prabhu está perguntando como funciona Shruti e Smriti nesse caso. Shruti é uma definição genérica, Shruti. Shruti é aquilo que você ouve diretamente de Krishna. E Smriti é você, depois de ouvir, você como se diz, você guarda no coração e aí você faz Smriti, como Shukadeva Goswami. Ele ouve seu Pitaji e os discípulos do seu Pitaji narrando o Srimad Bhagavatam. E aí ele vai se lembrando, fazendo esse Smaranam. Então, quando o devoto puro faz Smaranam, não há diferença entre Shruti e Smriti. Tanto um quanto o outro são considerados puramente védicos. Shruti, Smriti, Puranadi, Pancharatra, Vidivina. Esse é outro verso que eu e você temos que decorar. Eu só sei a primeira linha, não me lembro da segunda.
Esse é um verso muito importante. O controlador de todos os controladores seria Sarveshvareshvara. Essa seria uma boa forma de Sarveshvareshvara. Quer dizer, é aquele que controla todos os controladores. É isso aí. Shruti Smriti. Assim, por isso que Krishna é chamado de Deva Deva. Deva Deva Jagatpate. Né? Brahma é Deva, Surya é Deva, Indra é Deva, Shiva é Deva, mas Krishna é Deva Deva, porque ele é o Deus dos deuses. Né? Se quiser fazer um paralelo com a Bíblia, o Deus dos deuses, está falando de quem? Está falando de Krishna? Não está falando de Brahma, né? Shruti Smriti Puranadi 542. Esse aqui também é um livro bom da gente ter em português, né? 542. Esse é um verso do Narada Pancharatra. Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidim Vina Aikantiki Hare Bhatir Utpatayaiva Kalpate. Embora ocupado em devoção unidirecionada a Shri Hari. Se alguém transgride os regulamentos mencionados no Shruti, no Smriti, nos Puranas e no Narada Pancharatra, o que acontece? Surgem qualidades indesejáveis, se produzem qualidades indesejáveis em seu coração. Por outro lado, a preocupação sobrezelosa quanto aos regulamentos de Bhakti, que desconsidera o humor e os preceitos das escrituras, simplesmente se torna um distúrbio, uma perturbação para a sociedade. Então, por um lado, você praticar Shuddha Bhakti, Ananya Bhakti, mas você não observar os regulamentos mencionados nos Shrutis, nos Smritis, nos Puranas, no Narada Pancharatra. Né? Aí isso vai promover anata no coração. Né? Você, por um lado, você está manifestando suportes sintomas de que você está exclusiva e puramente servindo a Krishna. Mas, por outro lado, você vai quebrar um princípio que está mencionado no Shastra. Né? Então, você põe tudo a perder. Né? Vacho vegam, manasa kroda vegam, jiva vegam, udarupasta vegam, pitan vegam, yovishaheta jira, sarvam apimam, Prithivim Sashisha, que essa pessoa que tem controle sobre esses 6 impulsos era chamada de Goswami. Mas o Goswami de verdade, ele controla os sentidos, porque ele na verdade está controlando os sentidos de Rishikesh. Então naturalmente seus sentidos são controlados. Não precisa fazer como o Gurudeva está citando aqui, Ramadharaj, explicando que o Bhakta ele não faz um esforço em separado para a aquisição de conhecimento. Ele só está transmitindo conhecimento. E Rupa Goswami fala que ele não deve ser tímido, não deve ser preguiçoso na aquisição de conhecimento sobre Shuddha Bhakti. Né? Para ele poder ser um instrumento de emancipação dos outros. Que fora isso ele não tem nenhum motivo para estar nesse mundo material. Se você está nesse mundo material praticando sadhana bhakti, e se você não está beneficiando o outro, então você podia estar no mundo espiritual. Né? O que você estaria fazendo aqui? Se você está praticando Shuddha Bhakti, então você tem que estar em Braj, adorando os pés de lótus de Radha Krishna, fazendo guirlandas, cozinhando para Radha Krishna, servindo o Guru Manjari. Então você só está no mundo material porque você quer beneficiar o outro. Né? Para dukkha dukkha. Você tem
À medida que você vai avançando em consciência de Krishna, você vai vendo que pensar em si mesmo é a coisa mais estranha do mundo. Né? Em primeiro lugar, você pensa sempre em Radha Krishna e nos habitantes de Braj. E por você fazer isso, automaticamente, você vai pensar no bem-estar de todos os seres vivos e vai desejar ardentemente que esses seres vivos alcancem Braja Prema. Então, onde nós paramos? Nós vamos parar aqui porque já são 8 horas. Então, nós vamos continuar lendo esse belíssimo comentário de Srila Gurudeva. Em que ele vai falar mais dessas especificações de Jnana que são tão importantes e que às vezes confundem a nossa mente analítica. Né? Cadê? Ok. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, Srila Gurudev Pachitapam Ki Jai, Srila Prabhupada Pachitapam Ki Jai, Rupanuga Guru Vaga Ki Jai, Shinitai Go Premanandi, Vanchakalpatarubhascha Kripa Sindhu Vevacha, Pachitanam Pavani Vyo Vaishnavi Namo Namaha, Dandavat Pranams, Jai Shri Radhe.